vida não voltar. Um trono de louvor, me entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular.
capítulo 2, versículo 1 em diante. E o tema dessa mensagem é: Deus tem poder para transformar qualquer situação. Qual é a sua necessidade? Qual é a área que você necessita do poder de Deus para ser transformado? João 2, o versículo 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e o seu discípulo também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Amém, glória a Deus. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Amém, glória a Deus. Então, até aqui, nos diz que há um tempo para todas as coisas. Amém, glória a Deus. Há uma ocasião certa para acontecer, para Deus agir nas nossas vidas. Há um tempo determinado e a cada um de nós nos resta confiar e esperar em Deus. Amém, glória a Deus. Esperando o tempo de Deus, crendo que Deus pode todas as coisas. Aqui houve um casamento em Canaã da Galileia e o vinho acabou. Eu não sei o que foi que acabou na sua vida. O que está faltando no seu casamento? O que está faltando em alguma área da sua vida? Aqui foi o vinho que representa a alegria. Aqui o vinho tinha acabado. Imagina uma festa, acabando os condes e bebem. Os convidados, naturalmente, com Cristo, né? Mas aqui nos mostra que o Senhor tinha a solução para solucionar. Mas tinha que esperar o tempo de Deus, o tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1, nos diz, só para confirmar, não precisa ver, diz que há um tempo determinado, um tempo certo para acontecer todas as coisas. Amém? Deus precisa de um tempo? Não. Quem precisa somos nós. Nós precisamos de um tempo para que Deus possa agir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Se Deus nos desse todos os dias, todas as horas, tudo aquilo que necessitamos, a coisa mais natural que ia acontecer após todas as bênçãos recebidas era a gente não valorizar, era a gente se sentir independente, acharmos que não precisamos de Deus. Por isso há um tempo para todas as coisas, um tempo que Deus nos prepara para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. Assim como cada um de nós que temos filhos, a gente prepara os filhos, não é verdade? Colocando eles numa escola para que eles possam aprender, ter maturidade, conhecimento e eles chegarem a um certo ponto deles ter a vida deles, né? Transformada, né? A vida deles é empresarial, a vida deles profissional. Eles vão ter uma vida transformada por Deus. Mas quando? No tempo certo, onde eles vão buscar o conhecimento humano, porque temos que buscar também, né? Estudar, trabalhar, tudo faz parte do conhecimento. Por isso que Deus nos prepara. Se
mãe de Jesus, ela tentou antecipar as coisas. Vamos lá, voltando lá para João. No versículo 5, diz assim: sua mãe disse aos serviçais, sua mãe, estou lendo certo, não é o meu quarto, não é? Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. Amém, louvado seja Deus. Então aqui houve, para que essa transformação pudesse acontecer, em obediência. Mas antes houve um tempo determinado para acontecer essa transformação. E não é diferente nas nossas vidas. Se você ouve a palavra, se você obedece, se você pratica aquilo que você está ouvindo, a transformação vai vir. A transformação na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, principalmente no nosso caráter, que é a coisa mais importante que tem. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, querendo que Deus nos dê isso, nos dê aquilo. Eu moro numa casa pequena, meu sonho é que Deus transforme a minha vida, que eu vá morar numa casa maior. Ou eu ando de pé, eu ando de moto, meu sonho é ter um carro, para que eu possa me locomover para o meu trabalho, coisa e tal, né? Coisas que o ser humano deseja no seu coração. E que ele almeja e Deus transforma. Eu ganho um salário mínimo, mas eu quero ganhar 2.000. É errado não, de jeito nenhum. Você tem que realmente lutar pela melhora. Mas não se esquecendo de obedecer a Deus. Porque é com a obediência que você vai conquistar aquilo que você quer, não. Todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus diz que os planos deles são melhores, são mais altos do que os nossos. Os nossos diante dos planos de Deus são pequenininhos, não são nada. Mas Deus tem um tempo certo para nos abençoar, para nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Aqui foi necessário que esperasse que ele não acabasse. Talvez você pode chegar aos extremos em qualquer área da sua vida. Mas se você colocar a palavra de Deus em prática, obedecer, Deus muda a sua situação. Ele tem poder. Quantas pessoas que estavam desempregadas, pensando que ia comer, e hoje estão trabalhando, estão ganhando, tem uma riqueza, mas que dá para se manter, dá para você viver. Mas Deus tem mais? Tem sim. Quando você aprender a obedecer, a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Aqui só aconteceu um milagre, uma transformação depois da obediência, depois do tempo certo. Amém, glória a Deus. Temos que nos preocupar em mudar só coisas? Não. Mas o mais importante é que a gente venha mudar o nosso comportamento, mudar o nosso caráter, ter uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Eu, na minha concepção, eu acredito nisso que eu estou falando, porque eu acho mais importante, acima de todas as coisas, é a obediência e procurar ser transformado por Deus, porque eu posso ganhar muitas riquezas. Eu posso ter carro, ter casa, ter avião, o que eu quiser. Se eu trabalhar, eu posso ter. Mas será que isso vai me levar ao reino dos céus? É isso que vai me levar? Podemos ver na história da vida daquele jovem rico, que tinha todas as riquezas,
Mas a palavra diz que ainda faltava uma coisa na vida dele. E essa coisa era ele não ter amor pelos seus bens materiais. Era ele não ter amor pelo mamão, né, os deuses do dinheiro. E ele era uma pessoa, ele tinha amor por tudo aquilo que ele tinha. Ele era apegado aos seus bens materiais. Então o Senhor Jesus sabia o que tinha naquele coração. E quando ele disse, teve um encontro com Jesus, ele disse, Senhor, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para entrar no reino do céu? Ele sabia que o reino do céu era algo muito importante. Ele buscou ao Senhor Jesus para saber. E assim muitos têm buscado. Mas quando eles escutam, renuncie a si mesmo e siga ali, eles vão para trás. Muitos não querem renunciar os maus desejos da vida que tem. Aqui o jovem rico, quando o Senhor disse, larga tudo, dê tudo que você tem para os pobres, vem e me segue. Ele saiu, baixou a sua cabeça, com o coração entristecido e foi embora. Quer dizer, esse homem, ele preferiu as riquezas. É por isso que Deus tem um tempo certo. Talvez se ele já desse muitas coisas a gente, talvez a gente não estaria mais aqui. Porque, infelizmente, nós seres humanos somos assim. É todos nós. Por isso, Deus nos prepara para nos abençoar. Aqui houve uma preparação, houve um tempo. A mãe de Jesus queria apressar o passo. Mas Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher. A minha hora ainda não é chegada. Então temos que esperar. Temos que esperar com confiança no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 29. É o quarto livro do Velho Testamento. Capítulo 5 e o versículo 29. Deixa marcado aí que a gente vai voltar. Diz assim, quem dera que eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém, glória a Deus. Olha, se nós obedecermos a Deus, nos esforçar para cumprir os mandamentos não são só esses que estão aqui na palavra, no 10 mandamentos. Aqui nós temos estatutos, né? Também. Tem também aquele mandamento que Deus fala ao seu coração. Que Deus fala com você em particular. Quando, através da palavra, você entende que Deus quer aquilo de você. Deus quer isso. Deus quer que eu faça assim. Deus quer que eu faça aquilo. Ou que Deus não quer que você faça. Quando você entende o que a palavra de Deus diz, o que você ouve, você coloca em prática, o que é que Deus diz aqui? Você não vai ser só você abençoado, vai ser toda a sua descendência. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, cada um de nós aqui temos uma responsabilidade sobre as bênçãos e as maldições, sobre a vida dos nossos familiares, da nossa casa. Deus diz, se vocês, quem me deras, olha o que ele diz, se vocês me obedecessem, se vocês ouvissem a minha palavra, se vocês colocassem em prática aquilo que eu lhe digo, aquilo que eu lhe falo ao seu coração, talvez aquilo que Deus esteja falando com a irmã Rafaela, não é a mesma coisa que está falando com a irmã Sângela. Talvez não seja a mesma coisa com a irmã Adeli, ou com qualquer uma de vocês. Deus fala de forma diferente com cada um de nós.
E se a gente ouve a palavra e a gente não coloca em prática, nós somos meramente ouvintes. Ou nós vamos ser como aquele homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Ele não fez um alicerce profundo, um alicerce seguro, bem feito. E quando veio a chuva, veio o vendaval, desabou. A sua casa caiu, ela não permaneceu de pé. E assim é a nossa vida. Temos que estar bem enraizado na palavra de Deus. Para quê? Para quando os problemas vierem, as adversidades vierem, as enfermidades vierem, a necessidade de bater na nossa porta, a gente não cair. Você permanecer de pé, confiando naquilo que Deus lhe disse. O que foi que o Senhor falou com você? O que foi que Ele disse a respeito da sua necessidade? Eu supro todas as suas necessidades, segundo a minha gloriosa riqueza. Então, permaneça firme. O que o Senhor disse a respeito da enfermidade? Que Ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Pelas feridas dele, nós somos curados, nós somos sarados. Então, o que me resta? Acreditar naquele que não é homem para mentir, e nem é homem para que se arrependa. Eu não posso acreditar no que o homem diz no diagnóstico médico. O que o mundo diz que está em crise, não tem emprego, não tem trabalho. Mas você olha para o povo de Deus e você vê que Deus tem abrido porta. Deus tem suprido a nossa necessidade. Então, vale a pena a gente colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Quando? Em qualquer situação. Por pior que ela seja, coloque sempre a sua esperança em Deus. E isso porque tem o poder de transformar qualquer maldição em bênção. Tem poder para transformar qualquer situação. Por pior que você esteja vendo aos seus olhos humanos, ele tem poder. Qual é o diagnóstico do mundo? Ele tem poder para transformar. Está chorando? Ele tem poder para trazer alegria ao seu coração. Porque ele diz na palavra dele: o choro pode durar uma noite inteira. Você pode até chorar um dia, 2, 3, mas ele garante. A alegria ela vem ao amanhecer. Você pode passar um tempo chorando, um tempo de necessidade, um tempo de desemprego, um tempo de solidão, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a área. Deus tem um poder para transformar a sua vida, para trazer alegria. Ele não tem prazer, satisfação em nos ver tristes, em nos ver chorando. Mas, porém, ele permite todas as coisas. Aqui ele estava nessa festa de casamento. Ele podia ter avisado antes que o vinho acabasse. Mas ele permitiu. Ele estava lá, que era um propósito de Deus. Onde? Um casamento, onde ia começar uma família a ser formada. Foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Foi um casamento. E isso para mostrar a todos nós o poder dele de transformar em qualquer área da sua vida a sua situação. Assim, ele tem o poder de transformar o seu choro, o seu lamento em alegria. Ele tem esse poder. Mas ele permite que a gente passe. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos acreditar no seu poder. Ele aqui, ele teve que fazer isso. Seu discípulo estava com ele. Mas precisava haver um milagre. Ele precisava fazer essa transformação no meio do seu discípulo, no meio de uma festa, onde era uma festa de casamento. Por quê? Para que o povo e os seus próprios discípulos pudessem crer. Você pode ter aí um problema que você não resolveu.
passou. Quantas necessidades, quantas faltas de alguma coisa que você já viveu. Mas todos os dias nós vencemos algo. E todos os dias a gente amadurece. Não é verdade? Amadurecemos e confiamos a cada dia. Cada tribulação que você passa, que você vive, que você vence, quem é glorificado? É Deus na nossa vida. É Deus. Deus, Ele é glorificado na nossa vida quando a gente passa pela dor, pelo sofrimento e quando a gente vence. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Vamos lá no versículo 9, continuando aqui. Diz assim: e o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior e é servido. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, glória a Deus. O noivo não entendeu nada, né? O noivo pensava que vamos dizer hoje, né, os garçons que trabalhavam na festa tinham escondido o melhor vinho para o final da festa. Porque fazemos também assim, né? Às vezes na festa a gente guarda algumas coisinhas para outras pessoas, né? E ele pensou que isso tinha acontecido, que tinham guardado o melhor vinho, tinha dado antes o vinho inferior para poder assim entregar por último o vinho melhor. Aqui foi o vinho que Deus tinha, e Jesus é o mesmo, né? E já tinha transformado. Amém, glória a Deus. E ele fez isso, aqui diz, esses sinais para que o seu discípulo pudesse crer nele. É a mesma coisa hoje. Quem são os discípulos do Senhor? Somos todos nós. Amém, glória a Deus. E o Senhor, Ele tem feito. Ele é o mesmo que operou no passado. Ele é o mesmo Senhor que opera hoje. É o mesmo que vai operar amanhã e que vai operar para todo sempre. Enquanto existir humanidade aqui na terra, Ele vai estar operando. Quantas pessoas que você não conhece, que você conhece, que já foram curadas de câncer? Muitas, né? Todos nós conhecemos. Eu digo câncer que é uma das doenças que mais mata. Por quê? Pessoas que confiaram e acreditaram e não se entregaram e que obedeceram à voz de Deus. Quantas pessoas que passaram por algum processo, estiveram lá no leito da morte, no hospital, ou até assim encontram em suas casas, mas que ainda estão respirando com vida. Isso é o quê? É um milagre. É nada mais, nada menos do que um milagre de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes a gente não passou por tanta cirurgia, por tantas coisas, e Deus transformou a nossa vida. Por quê? Porque Deus tem poder para transformar qualquer situação. Amém? Eu quero aqui falar sobre a transformação que houve na vida de alguns aqui. Porque o Senhor diz, né, em Marcos 9:23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém, glória a Deus. Se você crê, tudo é possível. Qual é a área que você precisa ser mudado? Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas. Vamos falar aqui da história que se encontra em Atos, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao 22. Bem rápido. Versículo 9. Atos
Atos 9. Aqui tem uma história, né? Uma pessoa que passou por uma transformação completa na sua vida. Não foi só uma transformação no seu comportamento, mas foi uma transformação de corpo e alma. Ele teve a vida dele completamente transformada por Deus, que é Saulo de Tarso, né? Homem que perseguiu o Evangelho, homem que perseguia os cristãos. Sabemos a história de Paulo de Tarso, né? Um fariseu muito zeloso, um homem que cumpria toda a lei. Mas o Jesus, ele veio para abolir a lei, porque pela lei nós estaríamos todos destruídos. Amém? Vamos lá em Atos 9, versículo 1. Diz assim, ao 22. Enquanto isso, Saulo ainda respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o caminho é Jesus, viu? Ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam enfurecidos, ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá a este homem. É o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
batizado e depois de comer recuperou-se as forças. Amém, glória a Deus. Então Paulo de Tarso, ele era Saulo, né? Depois que ele se transformou, né? O Senhor mudou o nome dele. Aqui ele era Saulo de Tarso. Ele era um homem violento, um homem que perseguia o povo do Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. O Senhor tinha uma história escrita na vida dele. E assim, ele, quando caiu, ele ouviu a voz do Senhor. E ele acreditou. Ele disse: quem é o Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas foi preciso ele ter esse encontro com o Senhor para que ele pudesse ser transformado. De perseguidor, ele passou a ser um perseguido por amor ao Evangelho. Foi um dos homens que mais amou o Evangelho e mais evangelizou. E que tem mais livros aqui escritos na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então aqui nos mostra que o Senhor tem o poder para transformar. Ele mudou, transformou só as atitudes erradas. De Saulo não. Ele mudou o corpo e a alma. O espírito dele foi mudado. Ele teve uma transformação plena, completa. Ele não foi só transformado, como muitas vezes nós, irmãos evangélicos, a gente vê, né, pessoas que ainda não tiveram uma total transformação. Eles mudaram em alguma coisa, mas não mudaram em outras. E isso por quê? Porque ainda não passamos por esse encontro verdadeiro com Deus. Ainda, na verdade, não somos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, aqui a Cruela, nós erramos. Nós devemos buscar de Deus essa transformação completa. Paulo aqui, ele teve a sua identidade mudada. E ele não perseguiu, ele não voltou mais a fazer as mesmas práticas que ele fazia. Vira e mexe, nós cristãos, a gente faz alguma coisa que não devia. Então temos que buscar, temos que ter esse encontro verdadeiro. Nós já tivemos, aceitamos Jesus, glória a Deus, mas precisamos ser transformados. E o Senhor diz que ele é de glória em glória. Todo dia nós temos a oportunidade, se a gente permitir, que Deus entre na nossa vida e Ele trabalhe ao nosso favor. Aqui Saulo, né? Paulo de Tarso, né? Quer ver? Ele aceitou essa transformação. Mas foi só na vida dele? Não. Zaqueu também teve também em Lucas 19. Lucas 19. Zaqueu também, ele precisou ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E ao contrário aqui de Paulo, Zaqueu, ele desejou ver o Senhor. Ele desejou ter esse encontro com o Senhor. Amém? E ele buscou isso. Então, é necessário que a gente também busque. Que a gente busque ser transformado. Naquela área que a gente ainda não recebemos a nossa transformação, não temos que nos conformar. Nós temos que pedir a Deus. Não temos que aceitar o erro na nossa vida. Temos que pedir a Deus. Aqui diz, né, Zaqueu 19, 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para ver, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor:
Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus me disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, glória a Deus. Então aqui Zaqueu também, ele teve uma vida transformada, e transformada pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus. Todos nós somos transformados pelo amor de Deus. Nós não merecíamos nada, mas o amor dele foi tão grande que ele entregou o único filho que ele tinha para morrer no nosso lugar, para que a gente tivesse uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de ser transformado. Zaqueu, ele roubava, em outras palavras, ele roubava, porque ele extorquia dinheiro indivíduo de cada pessoa, dos pobres. Cobrava um imposto muito alto, e Zaqueu era um homem muito rico, mas Zaqueu estava disposto a ser transformado. Zaqueu, ele tomou uma atitude ao encontrar o Senhor Jesus. Senhor, vou devolver. Se eu extorquir de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Amém, louvado seja Deus. Então temos que ter essa disposição de aceitar ser transformado por Deus. Porque o Senhor não pode transformar, não é que ele não possa, ele tem poder, mas ele nunca vai fazer nada em nossa vida se a gente não aceitar, se a gente não quiser. É por isso que o bicho, como diz assim, né? Mais complicado é o ser humano. É a raça mais complicada que tem. É o ser humano. Porque tem ser humano que ele vai preso hoje, ele apanha, ele sofre. Mas amanhã ele volta a fazer a mesma coisa. Ele tem a oportunidade de pagar pelo seu erro. Sair da cadeia e ser um homem livre, liberto com o Senhor Jesus. Mas ele não quer. Alguns querem, a minoria, mas a maioria ele não aceita. É a pessoa também que tem uma vida errada, uma vida que não é agradável a Deus, mas ela não quer, ela não aceita ser transformada. E aqui Zaqueu sabia que viver com Deus, andar com Deus, ele ia ter muito mais do que aquilo que ele tinha. Por isso ele estava disposto a voltar atrás, a se arrepender de todos os seus erros. Amém, glória a Deus. Deus pode transformar, mudar vidas, mudar a situação. Deus pode mudar qualquer coisa. Amém, glória a Deus. E tem aqui, para a gente finalizar, não pode deixar de falar sobre a vida de uma mulher que ela sofria de hemorragia há 18 anos. Talvez alguns de nós tenham sofrido há muitos anos. Sabemos que tem coisas na nossa vida que Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe. Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, mas Ele também conhece o nosso futuro. Nós sabemos, né, o que passou. O hoje, aqui e agora, nós sabemos. Mas o futuro, daqui a 2 minutos, 3, 4, não nós sabemos o que pode acontecer. Não é verdade? Não sabemos, mas Ele conhece o nosso futuro. E essa mulher aqui, vamos lá em Mateus, e a gente finaliza aqui, Mateus 9. Pessoas aqui que foram transformadas. E for falar, a gente vai passar aqui anos e anos falando das pessoas que se encontram aqui que foram transformadas. 19. Capítulo 19. Essa mulher sofria
219, Mateus 9. Mateus 9, o versículo 20 e o 22. Diz assim: Nisso, todos encontraram? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Amém, glória a Deus. Então Deus também tem o poder para transformar. Deus tem o poder para curar, transformar a sua situação, o seu estado físico, né? Essa mulher vivia aqui há 12 anos, né, sofrendo de hemorragia, e ela pôde se curar. Quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ela tocou nas suas vestes, ela pôde ser curada. Então isso aqui nos mostra, e se encontra aqui registrado, para que a gente possa entender e crer que o Senhor tem poder para transformar qualquer situação e em qualquer área da sua vida. Ele cura, ele muda o caráter, ele salva, ele liberta, assim como ele libertou um endemoniado que tinha mais de 2.000 legiões de demônios, e o nome dele se chamava Legiões. Era mais de 2.000 demônios que tinha na vida desse homem. E quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele foi liberto. Então Jesus tem o poder para todas as coisas, amém? Não existe transformação de nada na nossa vida se não for dada pelo Senhor Jesus. A gente pode até passar a dor, né? Tomando uma dipirona, mas amanhã você vai voltar a sentir. Qualquer área da sua vida. Você pode não ter um casamento, não vou dizer perfeito, porque perfeito ninguém é. Porque assim, cada um de nós temos a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Né? Cada uma pessoa pensa de uma forma. Então não existe uma perfeição. Perfeição só em Cristo. Mas existe um bom relacionamento, né? Um casamento através de uma amizade, de respeito, né? Companheirismo, amor, gratidão um pelo outro. Né? Hoje é a minoria, né? Principalmente os casamentos de hoje. Só um exemplozinho. Mas se a gente não colocar Jesus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, não vai longe. Não vai longe, porque quando a gente passa por alguma coisa, você pensa em se separar, você pensa no que a palavra de Deus diz, e você já muda o seu pensamento. Então, todas as áreas, se a gente